Bom dia, aprendiz! E aí, como estamos nessa segunda-feira mais que especial? E hoje, aí pelo calendário convencional, dia 22 de dezembro de 2023, uma sexta-feira, e eu tô num lugar super especial, né? Eu tô aqui em Sete Barras, para quem conhece aí no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, é próximo a Registro. E hoje eu queria gravar um vídeo um pouco diferente. E aí quando eu falo um pouco diferente, é para justamente desmistificar algumas coisas, né? E às vezes, aprendiz, quando você segue alguém, quando você está ali acompanhando um desenvolvimento, obviamente que existe um preparo, né? E como eu disse, toda a minha inspiração, a princípio, ela vem das lições que eu vejo aí no 459. E hoje não vai ser diferente. Acabei de assistir aí uma live com o Nésio Monteiro, espetacular, né? Muito profundo, vamos dizer assim. Mas eu pego essas informações e, mais uma vez, né? Eu gosto de brincar e colocar dessa forma. Eu pego a minha antena e olho para cima e miro ela para sintonizar e literalmente receber as informações e passar alguma coisa que seja edificante para vocês. Esse é meu objetivo com essas gravações aqui. Não vou chamar de live ainda, dependo da ajuda de vocês para a gente ter mais inscritos aí no canal do YouTube para transformar isso em live. Mas enfim, hoje, como eu estava dizendo, eu estou aqui em Sete Barras por uma ocasião super especial. A gente veio num aniversário de uma família, né? Vamos colocar assim para ficar fácil de você entender. Da filha, o aniversário é do filho, da filha de uma tia da minha esposa. Então, se você fizer as contas aí, pensando que a mãe dessa tia ainda está viva, a gente está falando de um tataraneto cuja matriarca dessa família ainda está aqui e está acompanhando tudo isso. Então foi muito especial ontem, e por mais que a gente esteja aqui com eles num lugar, né, no interior, super pacato, tudo, o que reúne essa família, com todas as dificuldades que eles já viveram, com tudo que se passou, é o amor uns pelos outros. Então, para quem conhece a família, sabe que eles são um exemplo no sentido de superar todas as dificuldades e a prova viva de que o amor uns pelos outros faz tudo acontecer. E para mostrar que somos todos seres normais, né, que é justamente porque eu tô desse jeito aqui, ó. Cara, tô com camiseta de eventos que eu participo. Aqui, ó, vou mostrar um pouquinho. A casa é uma casa comum, como outra qualquer, entendeu? Então, não tem nada de mágico. Somos todos iguais. E, obviamente, que o que a gente faz é se preparar de uma forma carinhosa para poder fazer com que vocês que estão acompanhando fiquem concentrados na palavra, fiquem concentrados nas ideias. Mas eu confesso que estar aqui e escutar barulho de passarinho, o galo já cantou, né? Agora são 6h20 da manhã, Bem TV estava aqui do lado. É uma vida que muitas vezes, para você que mora numa cidade grande, vive num apartamento, você acaba esquecendo e deixando de lado, e por muitas vezes as coisas param de fluir, porque você deixa de ser natural, você deixa de viver a vida do jeito que ela se desenvolveu, do jeito que ela é. E aí tá justamente a questão que a gente vai falar um pouco hoje, que é, na palavra, isso tudo tá resguardado, vamos colocar dessa forma. E se você for na fonte correta e tiver os sensores ajustados para conseguir captar essas ideias
e aí eu tô aqui justamente para ajudar nesse processo, com certeza você vai perceber os pequenos ajustes que são precisos, né? Que é preciso que você faça, e aí os resultados que você tem podem mudar completamente e fazer uma transformação na sua vida, no melhor sentido possível. E hoje, particularmente, eu queria dedicar essa gravação e mudar até um pouco o meu estilo para falar para duas pessoas que são muito especiais na nossa vida, né? Falo na minha vida e na vida da minha esposa, que é a Juliana, nossa filhada, e o Felipe, né, que é o irmão dela. Por que eu estou dedicando a vocês, né? Porque o Felipe está aí com seus 20 e poucos anos, se eu não me engano 21 anos, a Juju com 14 anos, né? E eu estou vivendo aí o meu 50º ano. Então, estou vivendo ele e em outubro do ano que vem, de 2024, eu completo os meus 50 anos. Então, a gente está falando aí basicamente de 2 gerações. Mas por que eu gostaria de falar para vocês, e aí, se possível, chegar ao coração de todas as Jujus, né, de todas as Julianas e de todos os Filipes que estão vivendo hoje? Porque quando você é novo, você tem todas as possibilidades. E obviamente que essas possibilidades elas vão acompanhar a todos vocês durante toda a sua vida, né? Durante todo esse tempo. A grande diferença é que a gente vive, né, naquela segunda-feira eterna, separada por períodos de descanso, mas a segunda-feira é eterna, né? Porém, o número de segunda-feiras que a gente vai passar, né, vai poder curtir por aqui, ele é limitado. Então, para mim que estou com 50 anos e estou literalmente iniciando esse processo prático, porque de alguma forma a minha vida inteira eu vim buscando respostas, ele acontece de uma forma mais intensa, né? Eu fico mais empenhado de certa forma, por quê? Porque eu sei que eu já estou passando aí pela metade dessas segundas-feiras, né? Já passei de alguma forma, mas enfim, vocês que estão no começo, muitas vezes, por ter a impressão de que algumas coisas que vocês desejam estão muito longe, né? Por ver a gente que já andou tanto aí na frente, e quanto mais novo você tá, parece que quantas vidas a mais que eu já tenho, né? Em relação ao que você já viveu, muitas vezes vocês acabam não se preocupando tanto e deixando de lado coisas importantes para fazer vontades que vocês naturalmente estão passando por elas, seja por hormônios, seja por desejos, seja por convivência, por ambiência. E aí, o recado que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte: tudo que vocês forem fazer na vida, né, Julianas e Filipes, pensem antes no que vocês vão contribuir com os outros, no que vocês vão contribuir com o mundo, com as pessoas. Por quê? Porque se aquilo que você está pensando em fazer, aquilo que você tem desejo de fazer, né, e conquistar, de alguma forma vai prejudicar ou vai custar a energia de alguém, isso vai ser muito caro depois para vocês. Não sei nem se vocês escutaram o Galo cantando aqui, dizendo, é isso mesmo. E aí, eu queria comentar com vocês aí, que hoje na aula que a gente teve com o Nésio, né, no 459, para quem não sabe o que é o 459, é um programa no canal do Pablo Marçal, que acontece todo dia às 4h59 da manhã, e eu já venho acompanhando aí sem falhar durante 1 mês e meio praticamente. A gente sempre recebe ensinamentos e a ideia é que cada um possa refletir e perceber dentro de si o que é possível você mudar
sempre um pouquinho a cada dia, para vocês se tornando cada vez melhor. E aí, com isso, vocês poderem realmente conquistar tudo o que vocês querem. O mais importante de tudo isso, né, para vocês que são novos, e depende muito de como você foi criado, do ambiente que você vem vivendo, é que a vida que vocês têm hoje, né, as atitudes que vocês têm, aquilo que vocês pensam, na grande maioria são opiniões que vocês aprenderam por conta do que aconteceu na vida das pessoas próximas a vocês. Então, muitas vezes, a opinião que vocês têm a respeito dos outros, as mulheres em relação aos homens, ou os homens em relação às mulheres, por exemplo, vocês vão estar repetindo coisas que podem ter acontecido com pessoas próximas, com relação aos seus, por exemplo, com seus pais, com pessoas queridas, com alguém que ajudou a criar você. Então, o mais importante e o recado mais carinhoso que eu queria deixar aqui para vocês é assim: o que realmente faz diferença para você? Quando você for pensar a respeito de alguém e dizer que alguém é feio, bonito, legal, chato ou qualquer outra coisa, por que você está achando isso? É porque você conviveu com aquela pessoa e realmente chegou a essa conclusão? Ou é porque alguém falou para você, algum amigo, alguma amiga, né, deu alguma opinião e aí você toma por verdade que aquela pessoa que às vezes você nem conhece é alguma coisa ruim e você nem teve contato com ela? Então, parem para pensar e veja se vocês já não passaram por essa situação. E aí eu estou falando aí para as Julianas e para os Felipes, né? Por quê? Porque em algum ponto da sua vida você vai querer conquistar o mundo, né? Seja por ambição, seja por revolta, que alguma coisa ruim aconteceu e você quer superar e você quer provar alguma coisa para alguém. E com relação a isso, a querer conquistar o mundo, não tem nada de errado. O que pode acontecer e dar errado é o motivo por que você está fazendo isso e a forma como você pretende fazer isso. Então, é importante você saber o seguinte: o mundo já é seu. Isso é muito legal. Só que você tem que estar pronto para ir lá e pegar ele, e governar ele. Então, essa é a grande diferença. É isso que vai fazer com que a vida de vocês seja uma vida espetacular. Porque vocês, na idade que vocês estão começando, é muito mais fácil. Vocês têm muito mais energia. Faz parte da vida esse processo. E por que eu digo que o mundo já é de vocês? E aí vem, acho que uma das coisas mais importantes que eu vou falar para vocês. Vocês sabem, filhos, de quem vocês são? E isso é uma pergunta que ela pode ser muito fácil, né? Ou parecer muito fácil de você responder, porque ou não, depende do que aconteceu aí na sua família, mas você fala, eu conheço meus pais, né? Eles estando junto ou não. Enfim, o grande lance é que quando eu estou falando da vida de vocês, eu estou me referindo a uma vida muito maior. É de você como ser humano, é de você como uma alma, vamos colocar dessa forma, que veio para esse mundo com uma missão. E essa missão é justamente conquistar o mundo. E aí, quando eu falo você como alma, você veio através dos seus pais biológicos. Muitas vezes, alguns de vocês podem ter os seus pais de criação, né? Que podem ser adotivos, ou você pode ter sido criado por uma outra pessoa da família, um tio, um avô, entendeu?
mas que estão ali como pais. E a gente está falando de criação. Só que antes de você ser filho dos seus pais, que te criam, que te trouxeram ao mundo, antes de você vir para cá, você tem uma paternidade maior. E aí, eu queria que vocês escutassem isso com muito carinho, porque é a diferença entre vocês conquistarem o mundo ou fazerem, né, batalharem para conquistar o mundo da forma certa ou de uma forma que vai ser muito mais difícil e não vai dar tanto resultado assim. Que é o quê? Vocês são filhos de Deus, assim como eu. Vocês são feitos à imagem e semelhança dele. E aí, se vocês pararem para pensar que tudo que existe nesse mundo foi feito por Deus, para ficar fácil de entender, se vocês pensarem que Deus é o dono de tudo, vocês são filhos dele. Então, vocês têm direito a tudo que é do seu pai. Vocês vieram nessa vida para governar, como a gente gosta de dizer. E o que significa governar? Significa você assumir quem você realmente é e tomar posse de todas essas coisas. Então, vocês que são novos aí, que estão com toda essa energia, vocês têm que entender o que significa isso. Porque é a diferença entre vocês reinarem ou ficarem escravos de quem está reinando. Aliás, é um pouco mais difícil de entender, mas assim, quem é um reinante, um governante, nunca vai escravizar ninguém. Vocês vão acabar ficando escravos de outras pessoas que não sabem quem elas são, não sabem que elas são filhos de Deus, literalmente, e para elas crescerem, elas têm que tirar alguma coisa de alguém. E aí, foi uma conversa muito interessante que eu tive com o Felipe, né? Ontem, durante essa festa de 1 ano do Pedro, que foi o seguinte: o que você quer da vida? E vocês, os Filipes, né, com seus 20 e tantos anos, com a energia a 1000, o que vocês querem é o mundo, entendeu? E não está errado. Porém, existem formas de conquistar esse mundo. E por que eu falo isso? Porque se você não entender que vocês são filhos de Deus e, como tal, têm direito já a esse mundo, só que vocês têm que aprender a governar, vocês podem achar que tudo que existe nesse mundo é finito. Ou seja, só existe isso. E aí, imagina o seguinte: se toda a riqueza que existe nesse mundo ela é finita, só tem aquilo, como que você vai conquistar o mundo? Ou seja, como que você vai ter riqueza? Como que você vai ter poder? Como que você vai governar? Você tem que pegar e tirar de outra pessoa para você ter mais. E aí, significa que, pensando dessa forma, para você crescer, alguém tem que ficar menor. Para você ficar mais rico, alguém tem que ficar mais pobre. E eu quero que você escute com muita atenção, por quê? Porque se você pensa dessa forma, de duas uma, ou você fica inescrupuloso, né? E como você quer crescer a qualquer custo, você vai fazer qualquer coisa para tirar o do outro, afinal de contas ele não sabe se defender, o problema é dele, né? E aí é o que a gente chama de ganância. Então a ganância é crescer ou tentar crescer tirando o que o outro tem, acima de qualquer princípio moral ou qualquer coisa assim. Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Ou outra coisa que pode acontecer é você ter princípios muito fortes, né? Você ter sido criado diante de uma série de leis, tal, de respeito mútuo, e aí você cria um bloqueio para a sua prosperidade. Por quê?
porque só fica rico quem é desonesto. Então, se você não entende como funciona o mundo, se você acha que o mundo é só isso e é limitado, você não vai querer ficar rico, porque isso dá a entender que você está prejudicando alguém. E aí, eu queria deixar muito claro isso para vocês. Tentem enxergar de uma forma diferente esse mundo. E eu vou tentar dar uns exemplos práticos. Imagina o seguinte, que você chega lá, vai viajar, como eu vim aqui para o interior, e você chega lá num terreno gigantesco, numa fazenda, e não tem nada plantado. E o que acontece? Você estudou agronomia, ou alguém te ensinou, não precisa ser necessariamente estudado num lugar, numa faculdade, mas você aprendeu com alguém que se você pegar lá uma espiga de milho e pegar um grão de milho, que é uma semente, plantar esse grão de milho no lugar certo e ter o mínimo cuidado necessário e o tempo necessário, esse grãozinho de milho, ele vai dar um pé de milho. Esse pé de milho, ele vai dar lá de 10 a 12 espigas, pode chegar a isso, e cada espiga vai ter mais ou menos 500 grãos de milho. Ou seja, se você pegar, vamos dizer que tem 10 espigas com 500 grãos, em cada espiga você tem mais 5.000 sementes. De uma semente, depois de um tempo cultivado, você teve 5.000 sementes. E aí você pega essas 5.000 sementes, vai lá no seu terreno e planta novamente. Cada semente vai dar mais 5.000. E aí faz a conta aí, quantas sementes você vai ter depois da segunda geração. E isso é uma coisa que eu queria que você não ficasse preso assim, mas o adubo, eu vou ter perda, vai chover, esquece. O que eu estou mostrando para você é que a riqueza, quando você planta ela no lugar certo, ela cresce de forma exponencial. E para isso você não precisou tirar nada para ninguém. Isso é a riqueza divina. E ela acontece em todos os aspectos da vida. E como que você faz para viver essa riqueza? Como que você faz para conseguir essa riqueza? Essa riqueza você não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa ser ganancioso. Basta você ser ambicioso. E a ambição, da melhor forma, ela pressupõe você pegar uma semente. Essa semente é a sabedoria. Você plantar essa semente e cuidar dela. Então, você vai lá e busca a sabedoria. Tudo que você conseguir são sementes. Planta ela, de que forma? Entende, cultiva. E essa semente ela vai romper. Quando ela rompe, é o que a gente chama de prosperidade. E aí as coisas começam a crescer, crescer, crescer. Você começa a prosperar. E essa prosperidade, ela dá frutos. 7 horas agora. Ela dá frutos. E esses frutos é o que a gente chama de riqueza. E aí, quando você tem os frutos, né, você desfruta. Então, a sabedoria é uma semente, você planta ela. A prosperidade, você acessa quando ela rompe essa semente. E a riqueza, que é o fruto, você vai desfrutar. E aí você entra nesse processo. E o que eu quero dizer é o seguinte: para você ficar rico e próspero, você não precisa menosprezar alguém. Você não precisa tirar de ninguém. Basta você entender aonde que está essa riqueza divina. E para você acessar essa riqueza divina, você tem que saber quem você é, que você é um filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele. E que você tem um propósito. E seu propósito como filho de Deus é reinar na terra do seu Pai. E o que significa isso? Significa que você tem que seguir aprendendo, plantando essa sabedoria e aí sim colhendo os frutos, tá?
lá em Gênesis, né? E aí é uma coisa que eu tenho aprendido e que eu venho buscando, porque eu nunca fui uma pessoa que lia a Bíblia, eu nem entendia, né? Eu tinha meus preconceitos. E aí, através de pessoas que são exemplos para mim hoje e que vêm mostrando isso, eu estou aprendendo e estou indo buscar lá. Então, em Gênesis 1:37, vai falar justamente de um cara que é o João do Egito, né? Conhecido como João do Egito, que era um escravo que foi comprado por Potifar, um servo do faraó, e fala que ele foi um dos caras mais prósperos ali. Por quê? Porque, na verdade, ele seguia os pilares que falam justamente do governo, de você aprender a governar sobre a sua vida, né? E aí ele fala, hoje a gente falou de 2 pilares, só para você entender, e talvez seja mais difícil para você, Juju, ou para as Julianas que estão acompanhando aqui. Mas a ideia é a seguinte: presta atenção nessas atitudes que você tem que ter para você realmente estar no caminho de governar, para você estar no caminho certo, para você crescer, entendeu? Então, em relação à sua identidade, as pessoas reconhecerem quem você é e você está no caminho certo, a primeira coisa é você saber que você é amado. Independente da condição da sua família, o que aconteceu, Deus ama você, porque você é um filho dele. Para alguns pode ser difícil de entender isso, mas é uma verdade. Você acreditando ou não, você é amado por Deus. E aí você tem que ter o seu posicionamento. Ou seja, você tem que saber essa questão de quem você é e se comportar não como uma pessoa, uma criança mimada, ou como alguém que foi abandonado e vitimizado. Não. Você tem que estar firme, porque você vai saber que você nunca está sozinho. E como que isso acontece? Você tem que ter intimidade com Deus. Então, toda vez que você fechar seus olhos, sentir no seu coração que tem uma presença maior ali, e você pedir para Ele, Ele vai te atender. Mas é importante saber o seguinte, que como todo pai, Ele gosta de educar. E Ele não vai dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. E isso é uma das coisas mais importantes para você entender. E aí sim, você vai identificar qual o seu propósito. Então, o que você veio fazer aqui? E o seu propósito, ele tem a ver com uma coisa importante, né? Seu propósito é governar, mas como que você governa sobre todas as coisas? Você governa desfrutando e servindo. Sim, servindo. Então, o que você pode fazer pelo outro? O que você pode fazer por isso tudo que já é seu para ficar melhor? Você serve. E uma das formas é como eu estou fazendo aqui, dividindo conhecimento com vocês, transbordando, como a gente gosta de falar. E aí, uma das coisas mais importantes para vocês, que são mais novos, é a ambiência. E talvez seja uma palavra que vocês não conheçam, mas o que é ambiência? Quais os lugares que vocês frequentam? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu lado, seus amigos, né? O pessoal da escola, o pessoal de faculdade, essas pessoas elas têm muita influência sobre você, porque se elas não pensam da mesma forma, elas vão tender a puxar você para a forma como eles agem, justamente para formar um grupo. Porque se você não sabe que você é filho de Deus e que você nunca está sozinho, esse vazio, como que a gente preenche? A gente junta com pessoas que são parecidas com a gente. Só que muitas vezes esse parecido tem hábitos ruins, né? Fazem coisas que não deveriam, e você nem tem aquela índole, você não gosta disso, mas só para ficar perto dessas pessoas que você gosta, você acaba fazendo. Isso pode te prejudicar muito. E com isso, você acaba influenciando essas pessoas, quando você sabe quem você realmente é, e você passa a ser uma pessoa diferente, você passa a ser uma pessoa especial. Na verdade, todos somos especiais, você só descobriu que você é especial, e você começa a colher resultados disso, você se sente mais autoconfiante, você passa a ser íntegro, que é o quê? É justamente respeitar as regras em relação aos outros, né? Em relação à sociedade, para não fazer nada de errado.
E aí, ainda que alguma coisa aconteça e as pessoas achem que está errado, Deus vai estar do teu lado, porque lá na frente as pessoas de bem vão reconhecer, se você é íntegro, que alguma coisa foi uma injustiça contra você. E aí, tem uma coisa muito legal, que é só para finalizar essa live, que é o seguinte: a velocidade com que você vai avançar, com que as coisas legais vão acontecer para você, ela é a mesma velocidade com que você obedece esses princípios. Então, de todo o coração, para vocês, todas Julianas, né? Ou Julianos, se você estiver aí na adolescência, para vocês todos Filipes, né? Ou Vitórias, que estão aí nas suas casas dos 20 e poucos anos, já são adultos e que estão se transformando ou já se transformaram em homens e mulheres fantásticos. Vejam com bastante carinho todas essas informações. Eu tentei ser mais simples, né? E o que eu desejo para vocês é que quando vocês chegarem aonde eu tô, vocês já estejam anos-luz, como a gente gosta de dizer, na frente, que vocês já sejam um exemplo e que muitas pessoas já estejam seguindo vocês e escutando as palavras porque vocês assumiram o governo da sua vida e estão vivendo uma vida de propósito. É isso então, pequenos aprendizes, espero que vocês tenham curtido essa live e para vocês que acompanharam aí, gostaram dessa ideia, me ajudem a transbordar cada vez mais, a chegar em cada vez mais pessoas. Compartilha essa gravação, entra aí, se inscreve no canal que quando a gente tiver mais de 50 eu vou estar fazendo isso ao vivo. É isso, aprendiz, vamos aproveitar essa segunda-feira, porque todo dia é o dia de você fazer alguma coisa diferente para a sua prosperidade. Valeu? Fui!